Prefeito Otaviano aqui nos nossos estúdios para fazer um bate-papo e falar da gestão, falar também das mudanças. Prefeito, o que significa essas mudanças aí? O senhor apresentando aí novos secretários nessa data de hoje. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. A sociedade vive em permanente mudança. O serviço público é desafiador e também é muito desgastante. Quem se dedica ao serviço público com amor, quem se dedica de corpo e alma, como é a maioria dos nossos servidores, a maioria da nossa equipe, não tem condições de viver a vida toda nisso. Então, o Ramiro é um jovem filho de Lucas, filho de professores, família humilde, fez um trabalho reconhecido durante os quase 3 anos que me acompanhou, e tem seu plano pessoal que ele quer seguir, por isso ele deixou o serviço público. Eu nomeei 2 jovens que têm compromisso com a sociedade, pessoas enraizadas aqui, comprometidas com a vida em sociedade e preparados para tocar as respectivas áreas, tanto na saúde quanto esporte e cultura, com inovações, com melhorias e com a expectativa que nós temos de cada dia fazer mais e melhor. Bom, prefeito, já aproveitando, nós estamos falando aí, o Ramiro que ocupava a Secretaria de Saúde e o Guinter aí assumindo essa pasta importante. A saúde é, sem dúvida, desde quando o senhor tomou posse aí, a gente sabia que era desafiador pelo crescimento da cidade. É a pasta mais complexa ou como que o senhor classifica aí? É saúde ou é educação? Complexidade somos nós, homens e mulheres, crianças, jovens, nós somos seres complexos. Então, o serviço público trata com pessoas, trata de pessoas. Falar que é complexo, tudo é complexo, principalmente no setor público, onde a burocracia tomou espaço, tamanho, que nós nos sentimos pequenos. Uma dificuldade enorme para transpor esse aparato burocrático que segura os gestores públicos e muitas vezes impedem de fazer as coisas como tem que ser feitas. Então, nós temos, não é de hoje, eu assumi o município pela primeira vez em 97, janeiro de 97, com o compromisso de dar prioridade para a área de educação, saúde e também não deixar para trás as outras necessidades da sociedade. E de lá para cá nós implementamos um novo modelo de construção, tanto no relacionamento com a sociedade, quanto nas obras públicas, nos serviços públicos. E isso é um permanente aprendizado e também é uma permanente busca da excelência, que infelizmente é um ponto quase impossível de se alcançar, especialmente no serviço público. E no município dinâmico como o nosso, que recebe 6, 7 mil pessoas, brasileiros de todas as matizes, todo ano. É muito difícil se acompanhar isso oferecendo serviços públicos de qualidade. Mas o esforço da equipe do município é grande, a equipe permanece, e aí está um grande desafio, que é manter essa equipe motivada. Nós sabemos que os trabalhadores, de um modo geral, não ganham o que mereceriam ganhar, isso porque a sociedade não pode pagar, nossa sociedade é pobre. Lucas mesmo, muitas vezes as pessoas desinformadas falam, não, Lucas é um município rico, por isso vai bem. Lucas está no meio, entre os 141 municípios de Mato Grosso, Lucas hoje é o 69º, é o número 69 em receita per capita pública. Nós arrecadamos cerca de R$ 2.300 a R$ 2.500 por habitante ano. Com esse valor, nós precisamos dar conta de todo o serviço que nós fazemos e também o aumento de demanda. Nós temos que melhorar em qualidade e oferecer mais quantidade. É um desafio enorme. A fotografia desse cenário se mostra nos números do município. Há 16 anos atrás,
quando eu deixei a prefeitura, aliás, ou melhor, há 12 anos atrás, quando eu deixei a prefeitura, em 2004, nós investíamos 30% do orçamento, sobrava para investir. Esse ano, se tudo der certo até o final do ano, nós vamos sobrar 5%. Será aplicado em investimento 5% do orçamento apenas. O resto tudo é custo da marca. É custeio. Investimento nos serviços essenciais, e os principais são saúde e educação, que esses dois levam 60% de todo o orçamento do município, cerca de 30% cada um. O desafio é permanente, o esforço fiscal nosso é inspirado na mãe que tem uma família para cuidar, para tratar, com renda baixa, né? Então, o nosso esforço é inspirado nesse sentimento de manter a casa funcionando, sem deixar faltar nada, com o pouco dinheiro que nós temos. Prefeito, no programa de governo do senhor, o senhor destacava que o projeto era de transformar o município numa referência, um município prestador de saúde, de serviço na saúde, na educação, enfim, de vários setores. O senhor está conseguindo concluir essa etapa aí nesse plano de metas do senhor? A partir de 2016, que é o corrente ano, nós vamos encerrar um ciclo virtuoso na estruturação da nossa saúde, tanto na atenção básica, que com a inauguração do PSF que fizemos a semana passada, nós temos 100% de cobertura na atenção básica, né? A UPA, que em breve ficará pronta, está já na fase de acabamento da obra, e o Hospital São Lucas, que é uma parceria importantíssima e virtuosa também com a Fundação São Lucas, que vai entregar para a sociedade, até o final de agosto, o novo Hospital São Lucas, que, como já falei inúmeras vezes, será um hospital dos melhores do estado de Mato Grosso, dos mais bem equipados do estado de Mato Grosso. Um hospital que vai atender o público luverdense e de toda essa grande região, dos 14, 15 municípios do consórcio aqui. É um estabelecimento que torna Lucas um município referência em saúde, principalmente em saúde do SUS, para o Mato Grosso e para a região centro-norte do estado. Com isso, nós cumprimos, sim, o sonho, o compromisso que nós fizemos de estruturar o nosso município na área de saúde, sensibilizado pelos reclames da sociedade e pela demanda, pela necessidade reprimida que nós temos, né, a falta do recurso na hora da necessidade, como as UTIs, que já perdemos tantas pessoas por não ter os equipamentos, as instalações adequadas para estabilizar paciente acidentado ou algum caso de urgência, emergência, estado grave. A partir de agosto, nós teremos isso à disposição de Lucas e toda a região centro-norte do estado. Prefeito, essa questão vamos dizer assim, das dificuldades financeiras que o país atravessa, a palavra crise, eu acho que até tem muita oportunidade, estamos num estado aí crescente, apesar de tudo isso. Eu sei que o município também, apesar disso, também tem a receita crescente, não a esperada, mas atingiu fortemente os municípios mato-grossenses e brasileiros? Atingiu muito fortemente. O nosso município, nós conseguimos manter as contas em dia, os serviços na quantidade e qualidade exigida pela sociedade, porém estamos indo para uma situação em que não sobra nada para investir mais. Isso é consequência de um empobrecimento sistemático que aconteceu a partir de 2006, 2007. A partir daí nós começamos a perder, tivemos uma migração muito forte, né? Pessoas em busca de emprego, pessoas de baixa renda,
e isso fez com que houvesse uma divisão, especialmente no serviço público e no gasto público, com os luverdenses que já moravam aqui. Um município que tem um perfil dinâmico, uma economia dinâmica como a nossa e tantos outros, posso citar Nova Mutum, Sorriso, Sinop, tendem a atrair muitos brasileiros pelas oportunidades que têm, mesmo em época de desastre econômico como esses últimos 2 anos do Brasil. Nós estamos crescendo, estamos recebendo muitas pessoas e a vida continua. Aumenta os problemas, como o de violência que nós assistimos aqui, mas nós não podemos fechar as portas e nem devemos fechar portas para os brasileiros que encontram aqui um lugar ao sol e uma oportunidade de viver melhor, né? País é isso, país é uma confederação de estados e de municípios, onde o povo brasileiro possa circular e usar o seu livre-arbítrio para escolher o local aonde morar e aonde construir seu sonho. Lucas do Rio Verde serviu de palco para muitos brasileiros sonharem e vir aqui construir o sonho. Nós temos que apoiar esse público e fazer o melhor para que os que já estão são os pioneiros, que, enfim, ajudaram decisivamente na construção da cidade, não percam as suas conquistas, que foram conquistadas com suor também. Por isso nós precisamos ter uma cidade organizada do ponto de vista urbanístico, os espaços públicos bem utilizados, a violência ou a criminalidade em níveis que sejam toleráveis, né? E aí nós precisamos uma presença do Estado, que é o único que tem poder de polícia e de manutenção da ordem. Quanto a nós procuramos chegar no limite da nossa incumbência, que é oferecer os serviços essenciais, manter a qualidade do serviço, sempre procurando inovar, qualificar nossas equipes, e também colocar o nosso bloco de esporte, de lazer, na rua, nas praças, para atrair a sociedade para ocuparem seus espaços. É muito importante que cada vez mais as sociedades chamem a praça de minha praça, chamem a escola de minha escola, chamem o PSF de meu posto de saúde. Nós precisamos alimentar esse sentimento de pertencimento, que não é fácil, como eu falo, no município que recebe todo ano 10% da população existente de migrantes. Nós precisamos contagiar esses migrantes que chegaram esse ano, chegaram ano passado, para que eles se integrem à sociedade, tenham um sentimento de pertencimento e ajudem a cuidar do patrimônio público. Nós temos que manter essa cidade ordeira, organizada, para que nós não percamos em qualidade de vida, para que a gente possa espantar o medo que muitas vezes assola as famílias, os homens de bem, as mulheres de bem, por causa dos índices alarmantes de criminalidade. E para isso nós precisamos nos unir em torno de alguns objetivos comuns. O primeiro deles é o pertencimento, o sentimento de pertencimento. Olha, se eu escolhi Lucas para viver, se essa cidade me faz bem, me dá oportunidade, se perto da minha casa tem uma escola, perto da minha casa tem um PSF, perto da minha casa tem uma praça, eu tenho que chamar essa escola, esse PSF, essa praça de meu. E aquilo que é meu, eu tenho que ajudar a cuidar. Isso está faltando na nossa cidade. Eu convoco a todos os irmãos luverdenses para que comece a alimentar esse sentimento. Isso é lucro social. É um sentimento apenas, mas esse sentimento move a sociedade. E se nós começar a chamar de meu aquilo que realmente é meu, só chamar de nosso aquilo que realmente é nosso, nós vamos ter uma cidade muito melhor, a criminalidade vai diminuir e a vida vai ser mais prazerosa e mais feliz. Por isso, é um sonho, mas nós precisamos assumir esse processo de luverdenização, nos tornar luverdenses de fato, começar a criar raiz e fazer a nossa parte para que a cidade não perca o que tem conquistado, que é uma imagem de uma cidade ordeira, uma imagem de uma cidade organizada, limpa,
que tem oportunidade para todos ou para quase todos, que oferece uma escola pública digna para todas as nossas crianças, principalmente as que mais necessitam, que oferece uma atenção básica na saúde, perto das suas casas, com um médico, com uma equipe nos PSFs preparadas para lhe atender, que oferece sempre um espaço público para a diversão, para o lazer, para a prática de esporte, para a prática de atividade física, que são as nossas belas praças. Vamos ocupar isso, vamos chamar de meu esses espaços e vamos ajudar a cuidar. E também reclamar, denunciar o que não está bem. Para tudo isso nós temos mecanismos, temos ouvidoria, somos sensíveis aos reclames da sociedade. Quanto mais participação, melhor a vida de todos. Prefeito, o senhor me passava aqui os dados que 12 anos atrás, 30% sobrava para fazer investimentos em infraestruturas e em diversas áreas, além de manter a máquina. Então, 12 anos depois, o senhor fala que foi reduzido esse investimento para 5%. Confere? Isso, o município não corre um risco de ir para esse mesmo caminho do Estado, que não consegue administrar nem a folha de pagamento? Isso é um empobrecimento sistemático, né? Mas aí é uma combinação de fatores. É um modelo arrecadatório perverso, onde o município, apesar de ser o ente federativo mais importante, onde todo cidadão vive no município, né? O município é que fica com as migalhas. De toda a receita orçamentária brasileira, 64% vai para Brasília, 24% vai para Cuiabá, do Mato Grosso, né? E entre os estados, né? Somente 12% fica para os municípios. Isso vale para todos os municípios brasileiros, no nosso caso, Mato Grosso. Né? Então, nós ficamos com 12% do bolo todo. E temos que fazer quase tudo. Né? O que nós não fizemos, nós ajudamos a fazer, porque o que temos de serviço da União aqui? Nada. O que nós temos a Justiça do Trabalho, o IFMT, que está aí capengando, não mostra serviço, e a homologação das carteiras de trabalho, que vai ter agora, depois de muita humilhação, e ainda assim nós temos que oferecer todas as condições para isso acontecer. Né? Então, o pacto federativo é perverso, é preciso acontecer uma reforma urgente, reforma política, reforma da relação entre os entes federativos. O dinheiro tem que ficar perto das pessoas, o dinheiro não pode viajar. Dinheiro que viaja, paga pedágio. Paga pedágio. Perde na ida e perde na volta. Nós estamos vendo aí a corrupção galopando, mas isso não é de agora. Isso sempre existiu, agora os órgãos de controle, os poderes estão mais rigorosos com o combate. Mas isso mostra o modelo perverso que nós temos. Se o dinheiro ficasse mais perto de quem gera a riqueza e, consequentemente, o tributo, nós teríamos muito mais transparência e mais eficiência no gasto do dinheiro público. Bom, prefeito, é um assunto que é bem, vamos dizer, atual e o senhor domina bastante, que é o agronegócio e a comunidade, lideranças. Aí eu acompanhei aí, várias reuniões e discussão em torno desse assunto, que é a questão das commodities. Hoje nós estamos com os preços aí elevados, bom para o setor produtivo, o setor primário, mas eu acompanhei também uma nota da BRF aí, que foi publicada, né? Não sei como está este processo, que até ameaçando fechar parte das unidades no país, em várias regiões, devido ao preço elevado que é a base da ração aí para suinicultura, para avicultura. Está acontecendo isso? O senhor está preocupado com essa situação? Isso pode viabilizar essa cadeia produtiva, prefeito? Falar que nós não estamos preocupados com a situação não é verdade. Só que só preocupação não adianta. Então, eu, apesar de tudo, sou muito otimista. A BRF e outras empresas que são públicas, né, que são listadas na Bolsa e que têm governança, são parecidas com governos. E às vezes a gente recebe notícias surpreendentes porque essas decisões são tomadas numa sala de conselho lá em São Paulo, geralmente, e a ponta aqui só toma conhecimento e cumpra-se, executa-se.
Eu não acredito na diminuição da atividade, principalmente de proteína animal, especialmente de pequenos animais, que é o foco dessas empresas, aqui na nossa região. O endereço de produzir frango e suíno de baixo custo, com alto status sanitário, com qualidade, é Mato Grosso, especialmente a região da 163. Então, para fechar a unidade de produção aqui, primeiro vai ter que fechar muitas outras em todo o Brasil, onde o milho custa 55, 60 reais. Aqui, apesar de tudo, o milho hoje deve estar a 25 reais, pode chegar a 30 no final do ano, na entre safra. Mas isso é uma situação pontual, uma situação de época, né? Houve uma falta de controle dos estoques públicos, né? Política pública para a agricultura zero, muito perto disso, né? O governo não se preparou com estoques para participar na entre-safra, para regular os preços, portanto, as empresas fazem suas cotas de exportação de milho e executam, né? E falta no mercado interno. Quer dizer, eu espero que agora o Ministério da Agricultura, sendo tocado por um exímio conhecedor dessa área, vá prevenir esses problemas para o futuro, né? Não quero dizer que o governo tem que ter muito estoque, mas o governo tem que regular, ou taxar, ou incentivar, de acordo com o interesse da sociedade brasileira. Então, esse problema do alto custo da ração é momentâneo. Mesmo assim, o custo mais baixo da ração no Brasil é aqui na 163, nesses municípios, Nova Mutum, Lucas, Sorriso. Não tem no Brasil custo mais baixo que isso. Então, eu acredito que o custo baixo, somado às condições zootécnicas que tem para produzir aqui, a regularidade da temperatura, que nós não temos praticamente frio durante o ano, portanto, instalações mais baratas, o desempenho zootécnico sabemos que é bom, que é excelente, fora os problemas de sanidade que se uns têm, outros não têm. Mas o fato é que nós temos vocação para produzir soja e milho, que é proteína e amido vegetal, e transformar isso em proteína animal. Nós somos campeões em eficiência nessa área. Eu não acredito que a BRF ou qualquer empresa que esteja nessa região vai diminuir a atividade. Pode ser que em um determinado momento, mas o projeto de todas é de ampliar, de aumentar a produção. Bom, prefeito, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós voltamos na sequência para falar aí do novo proposta, do novo FETAB, né, da tributação da agricultura, greves dos servidores estaduais que prejudica sensivelmente o nosso município, todo o estado, e também sobre eleições 2016. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. Estamos num bate-papo, que é uma entrevista ao vivo com o prefeito Otaviano Pivetto. O prefeito, eu vou ter que, antes disso aqui, eu anunciei alguns assuntos, mas tem uma pergunta da Ana, do bairro Rio Verde, quer saber se as casas, o projeto vai sair este ano, né? Minha Casa e Minha Vida. Tem o projeto em andamento, né, prefeito? Está em andamento. Isso depende da Caixa Econômica. Da Caixa Econômica e da construtora. A nossa parte foi feita, está pronta. Não é nós que decidimos tudo, né? Essas casas são financiadas pela programa Minha Casa Minha Vida. Por algum tempo foi cortado os recursos. Teve também problema de uma das construtoras não foi bem, foi transferido para outra construtora, atrasou um pouco. Mas ela tem que procurar ver com a Janice lá, as pessoas cadastradas já foram, inclusive, pelo município, feito todas as visitas e definido os contemplados. Agora está na mão da Caixa Econômica e a construtora. Tá certo. Bom, voltando, como destaquei no bloco anterior, a Assembleia, Governo do Estado de Mato Grosso, aí, com a finalidade de aumentar a receita, está discutindo aí a proposta do novo FETAB, né, a tributação aí das commodities, né, da agricultura. Como que o senhor está analisando? O senhor está acompanhando de perto e
certamente é consultado nesse assunto. Como o senhor está vendo tudo isso, prefeito? Olha, para uma sociedade que já paga próximo a 40% de tudo que produz em impostos, né, é muito ruim falar em aumento de taxa ou de imposto. Nesse caso, o debate está acontecendo e há uma proposta do governo de, com esse dinheiro arrecadado, fazer determinadas obras estruturantes que vão fazer com que o setor que está pagando essa conta tenha benefício e consiga, no médio e longo prazo, se ressarcir disso. Então, é uma espécie de negociação que está sendo feita. Agora, é preciso que o governo aplique nessas obras, investimento, tudo investimento, né? E nas obras que estão sendo negociadas, que o Mato Grosso precisa e que são imprescindíveis. O medo é que aprova-se mais um imposto para fazer escolas novas, para estruturar melhor a segurança, para fazer algumas estradas estratégicas, e depois não se faça como já aconteceu muito no passado. Se esse recurso for para o objeto que está sendo discutido, eu sou favorável, eu acho que o setor produtivo também é favorável. Prefeito, a greve, como o senhor está vendo aí, eu falava dos prejuízos que tem para a sociedade de uma maneira geral, a greve dos servidores estadual. No município o senhor conseguiu negociar com a categoria e, é claro, parece que até foi um bom senso aí de ambas as partes, não teve nem movimentação no sentido de greve. Mas já no Estado, já temos aí quase um mês e a situação tende-se a estender. O que está acontecendo, na minha opinião, é o pior dos mundos. É o jogo do perde-perde. Todo mundo perdendo, né? De um lado, o governo tentando explicar que, por diversas razões legais e econômicas, financeiras, não pode dar o reajuste que foi prometido lá atrás pelos outros governos, porque o Brasil mudou, a economia mudou e nós estamos vivendo uma crise. Essa crise está batendo na porta de todo cidadão, inclusive dos trabalhadores do Estado. O que ocorre é que algumas variáveis nos intrigam. Por exemplo, o servidor público que é concursado, ele tem estabilidade. Estabilidade é um belo de um seguro. Quem não pagaria um seguro para ficar a vida inteira garantido no emprego sem ter um risco de ser demitido? Né? Então, se eu tenho estabilidade, eu não posso querer o melhor salário também. Tem esse seguro. Os trabalhadores comuns da iniciativa privada estão perdendo seus empregos, né? Muitos, no Brasil nós temos mais de 11 milhões de desempregados, enquanto os servidores de carreira que devem um serviço à sociedade, que está pagando, não é o governo, né? Nós pagamos o serviço, ficamos amargando essa situação de incerteza, de perda de tempo, né? De perda de energia. Eu considero a greve abusiva. Eu sou contra. Eu sou contra, inclusive, a continuidade da estabilidade do emprego. Nós temos experiências na prefeitura, por exemplo, do mau negócio que é para a sociedade oferecer estabilidade para o servidor público. Não sou contra o direito adquirido. Quem já tem esse direito, pois fique com o direito. Adquiriu a lei. Mas eu sou a favor de uma reforma. Nós precisamos mudar a lei. O servidor, ou o trabalhador, ou o funcionário público, ele tem que ter o mesmo direito e as mesmas obrigações do trabalhador da iniciativa privada. Não é possível. Nós estamos criando um apartheid no Brasil. Daqui a pouquinho a grande revolução brasileira vai ser os servidores públicos contra os desempregados. Porque não tem como explicar, é uma incoerência. O Brasil passando pelo que está passando e nós fazer greve ainda para aumentar o tamanho da crise. Para piorar, por exemplo, a educação, que já é uma das piores do Brasil. É a pior do Centro-Oeste, está entre as 3 ou 4 piores do Brasil a educação. E como é que se justifica isso? Já que o Estado gasta, neste ano, 2 bilhões e 400 na educação, para 400 mil alunos. Portanto, investe 6 mil reais por aluno, o Estado investe. Investe 6 mil reais por aluno no ano. É o mesmo que nós investimos aqui em Lucas, no município. Como que as coisas não acontecem? O Estado tem 39 mil professores para 400 mil alunos.
Portanto, é um professor para cada 11 alunos. O nosso município tem um professor para cada 18 alunos. A estrutura é ineficiente, a qualidade do gasto é muito ruim. Eu não vou dizer, porque eu não estudei a fundo, que poderia se pagar salário melhor. Poderia. Estou falando que o Estado tem 1,5 vezes mais professores do que a iniciativa privada, do que o próprio município de Lucas do Rio Verde. Entendeu? Então, se você tem 1,5 vezes a mais pessoas, o que uma pessoa poderia fazer, precisa 1,5 pessoas, o salário vai ter que repartir para os dois. Nós não podemos querer aumento de salário se nós não aumentamos a eficiência, se a qualidade do ensino não melhorou. Nós não temos qualidade no ensino. Né? Isso está comprovado. Mato Grosso está no fim da fila dos piores ensinos do Brasil. Então, estamos investindo R$6 mil por aluno no ano. Os trabalhadores da educação estão em greve, portanto, vai ser um ano cuja qualidade do ensino vai ficar ainda pior. Não venha me dizer que vai recuperar em sábado e domingo, que a gente sabe como é que é essa recuperação, né, ou em período de férias. É o jogo do perde-perde. E quem paga a conta é sempre os mesmos. É quem sua a camisa, quem trabalha, né, de sol a sol, arriscando a perder o emprego, porque não tem estabilidade, não tem garantia de renda, não tem nada. Por que os trabalhadores da iniciativa privada não entram em greve? Não tem greve de medo de perder o emprego. Agora no Estado, não. Dá para cruzar os braços, dá para botar a faca no pescoço, exigir tudo de todos. Está errado. Está errado. Nós temos que mudar esse status, esse estado de coisas precisa mudar. Quem tem direito adquirido, tudo bem. Agora, chega de dar estabilidade, porque, aliás, o setor público é o que mais recruta talentos hoje para si, com uma concorrência desleal com a iniciativa privada. Não tem como um país crescer, sendo que o sonho do nosso jovem é fazer concurso público. Sonho número 1 dos nossos jovens talentosos é fazer concurso público. Por quê? Porque lá tem estabilidade, lá ninguém mais me tira do emprego. Está errado. Esse sistema vai quebrar, né, prefeito? Porque não, já quebrou. Sustenta, né? Já quebrou. O sistema está falido. Está na hora de tomar a decisão. Eu espero que o Congresso Nacional, que é o novo presidente em exercício aí, aproveitem o ensejo que o país está na lona e tomem essa decisão. Bom, eu tomaria. Eu tomaria. Para nós entrar nessa questão política, eu gostaria que o senhor falasse da reforma política. O senhor acredita que agora é hora da sociedade se levantar e fazer, já que está... Só esqueci de dizer, sabe quanto custa um dia de greve da educação no estado de Mato Grosso? 3 milhões. 3 milhões por dia. Por dia. Sabe quanto custa aqui em Lucas do Rio Verde? 250 mil por dia. Então tem um custo para a sociedade esse aí. Desculpa. Estou enganado. Aqui são 5 vezes 6, 30. 3 milhões por mês, desculpa. Aqui. Prefeito, não seria agora, com esse embate político, vamos dizer assim, para mim que eclodiu aí esse sistema político, a hora da sociedade brasileira se levantar e exigir essas reformas? O senhor não acredita que seja isso? Porque nós estamos querendo achar um líder, não sei se o senhor faz essa leitura. A sociedade brasileira quer encontrar um líder aí que possa fazer todo aí, sei lá, resgatar essa autoestima do país na questão política. Nós estamos num vácuo de liderança, né? Nós temos que eleger princípios, não é não? Mas a realidade que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo um período de pós-guerra. Os políticos do sistema foram atacados, foram bombardeados. Foram expostos como já deveria ter sido há muito tempo. Nunca no Brasil tinha se dado foco aos corruptores, aos empresários, aos mega empresários, empresas que centenariamente assaltaram os cofres da nação e comprometeram gerações por isso. Pela primeira vez está acontecendo isso. Então isso é importante. É importante também que os políticos foram expostos, né? Primeiro o PT, agora o PMDB, e todos os partidos têm seus problemas. Talvez muito mais pelo sistema político partidário
pelo sistema eleitoral do que pela vontade de alguns. Como é que se faz campanha política milionária, como sempre é feita no Brasil, sem que se arrume doação, principalmente de empresas, que, graças à Justiça Eleitoral, será vetado a partir daqui. Mas qual a empresa que tem interesse? Vamos citar um exemplo. Uma grande empresa do ramo de carnes do Brasil levou uma caçamba de dinheiro e vasculou na frente do comitê da Dilma, na eleição passada. Outra caçamba de dinheiro foi vasculada na frente do comitê do Aécio Neves, a mesma empresa, a maior do mundo de carnes. Primeiro, é uma indecência de quem decidiu fazer isso, ou seja, a empresa e seus mandatários dão uma prova de oportunismo, de falta de civismo, né? Porque fica em cima do muro, apostando, agradando as duas partes, para depois ter suas benéficas, como não podia ser diferente. Como é que nós vamos esperar que esses políticos vão ter liberdade para trabalhar em favor do povo? Os deputados que se elegem bancados por empresa A, B, C, D, ou setores da economia, e só fazem aquilo, esquecendo que existe sociedade. Está errado. Então, a reforma política, ela tem que vir a partir daqui, que o momento é sugestivo, porque os políticos caíram na real, né? Não tem mais ninguém em condições de ficar pregando moralidade, dizendo que defende a Lava Jato, independe se defende ou não, a Lava Jato é uma instituição brasileira. Chegou a hora de mudar o Brasil. Quer dizer, aconteceram fatos, traumas para uns, mas revelações importantes para a sociedade, de que é possível acabar com a bandalheira e é possível ter homens públicos e políticos comprometidos com o bem-estar da sociedade. Agora preciso avançar, a começar pela reforma política, eleitoral, e depois as outras reformas, tributárias, o Pacto Federativo, dar mais autonomia aos municípios, responsabilizar mais os municípios, porque é um desespero. Eu converso com meus colegas prefeitos por aí afora, é uma humilhação você ser prefeito hoje. É uma humilhação. Você tem que pedir de pires na mão, tem que fazer 10 viagens para poder assinar um convênio, aí depois não libera o dinheiro por alguma razão. Olha, é impossível alguém que tenha o que perder permanecer na política. É impossível. Só por muito amor, muita paixão mesmo. Bom, o senhor falando nesse assunto, a revelou, a Associação Mato Grossense dos Municípios, que cerca de 10 prefeitos não vão à reeleição este ano, né, devido aí à situação econômica dos municípios. No caso aqui, Lucas, aí, o senhor vai à reeleição ou como está tudo esse... Você tem pretensão? A minha vontade, já coloquei a público há mais de ano, é fazer o sucessor, ou seja, participar do processo político, ajudando a organizar, fortalecer talvez o nosso grupo, com atores que não seja eu. Então, nós estamos trabalhando para isso. Eu, sinceramente, não gostaria de ser candidato novamente, porque eu acho que a minha contribuição aqui eu já dei e eu me sinto realizado com isso. Sou muito grato à sociedade que confiou em mim por 3 vezes, 12 anos. E está na hora de nós fazer sucessor. Está na hora de nós estimular os jovens, as futuras gerações, para irem se inteirando, assumindo e levar o município adiante. Então, esse continua sendo o meu plano e nós estamos trabalhando silenciosamente para isso. O senhor acredita que vai dar certo? Eu acredito que vai dar certo. Bom, nos bastidores também, eu acompanho o Estado aí, falo também que o senhor será um forte candidato ao Senado aí nas próximas eleições aí estadual. O senhor está sendo delineado esse projeto, mesmo uma vez que o senhor saiu até do PDT, que o senhor jurou que não ia sair do PDT, não é mesmo, prefeito? Não, as razões pelas quais eu saí do PDT é que eu não deu mais para suportar a fidelidade do nosso presidente, do Carlos Lupe, que é meu amigo, a um grupo que destruiu o Brasil, destruiu os empregos no Brasil, empobreceu as famílias, acabou com o poder de compra do trabalhador. Por essas razões, eu insisti, participei por muito tempo, tentando motivar o meu partido a não ficar
atrelado a esse projeto, fui vencido, e aí eu não vi outra saída a não ser me retirar do partido, que eu não coadunava mais com esse sistema. Se o meu inspirador, um deles, que é o Brizola, estivesse vivo, ele não estaria certamente apoiando a presidenta Dilma durante todo esse tempo e até o final, como foi o PDT. E esse projeto do Senado? Não existe projeto do Senado. Não, eu não tenho certeza nem do que vai acontecer este ano, que fará 2000. Eu nunca fui de ficar fazendo planos para a política. Política, para mim, que tenho minha vida resolvida, é uma consequência. Se eu for útil, estiver preparado para um determinado desafio, e momentaneamente eu estiver disposto, é a soma dos fatores necessários para mim enfrentar ou não. Né? Eu nunca fiz plano. Nunca fiz plano em política. As coisas foram acontecendo, tive oportunidades, a sociedade me confiou o primeiro mandato em 96, o segundo em 99, 2000, né? O segundo em 2000, o terceiro em 2012, além do mandato de deputado também. E eu acho que eu já dei minha contribuição, é isso. Prefeito, quanto àquela questão do Tribunal de Contas da União, para o senhor, na questão não é um impeditivo legal, não é um impeditivo legal. É uma restrição de uma conta que não foi aprovada, por razões que todo mundo já conhece, da compra de um ônibus médico odontológico, mas que nós provamos que não houve dolo, tanto que o próprio Tribunal TCU reconhece que não houve dolo, que não houve má-fé, que foi devolvido R$ 27.500, nós tínhamos R$ 137.500 para comprar o ônibus. Como em tudo que nós fazemos, nós sempre procuramos comprar pelo menor preço, nós compramos por 110, portanto sobrou R$ 27.500, foi devolvido para o Ministério da Saúde. Com isso a gente demonstra que não houve dolo. A acusação é de que nós pagamos R$ 11.000 a mais do que poderia ter pago. Aí é uma discussão meramente de uma avaliação do determinado conselheiro do TCU. Interpretativa. Uma interpretação dele que nós não aceitamos e entramos na justiça, mostrando que nós não cometemos nada de errado e, enfim, não temos nenhuma culpa nessa situação. E como esse processo não foi ainda nem avaliado pela justiça, nós gozamos dos plenos direitos políticos e não tem problema nenhum quanto à elegibilidade. Tranquilo. Prefeito, muito obrigado pela presença. Sim, eu acho que foi muito bom, esclarecedora a presença do senhor aí. Desejo aí que o senhor tenha saúde e sabedoria para continuar tocando aí o município. Obrigado. Né? E aí que possa, né, senhor, falando aí da pretensão do senhor aí de colocar o sucessor, que possa ser um sucessor que esteja aí também correspondendo com os anseios da população. Certamente. Então, vamos prestar muita atenção nisso. Sempre fizemos isso. Tá certo.